Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, uma ótima tarde, noite para todos que nos acompanham, para todos aqueles que nos acompanharão depois pela gravação no canal do NEP Paulo de Tarso, para aqueles que estão conosco agora ao vivo pelo canal da Rede Amigo Espírita, pelos canais da Rede Amigo Espírita, no Facebook, no YouTube, no Instagram. A todos o nosso abraço muito fraterno. Estamos aqui de volta para seguirmos com os nossos estudos da obra Calma, do benfeitor Emmanuel, entrando aí nessa reta final, nesse último mês dos estudos, profundamente agradecidos por tudo quanto temos aprendido até aqui e pela participação, pelo carinho, pelas contribuições de todos vocês. Então, nosso abraço fraterno aqui para o Samuel Almeida, lá de Pacajus, no Ceará, para Ana Carolina Benevenuto, para o Márcio da Silva, lá de Paracatu, sempre aí conosco, a Beatriz Palhas, a Patrícia Demarco, querida amiga lá de Belo Horizonte, a Ilciane Nunes, de Teresópolis, no Rio, o Ronaldo Santana, de Osasco, em São Paulo, a Dorinha Bertolani, de Bauru, aqui próximo de nós, em São Paulo, o Tiago Pacheco, lá de Curitiba, a Roseli da Silva, a Emiliane Corrazzo, a Ana Lúcia Gouveia, lá da Ecovila Santa Branca, Teresópolis, de Goiás, quem mais? Elisa Rocha, lá de Central, na Bahia, o Leonardo Bastos, a Jane e o Aimoré, lá do CELD, no Rio de Janeiro. A todos vocês, meus amigos, muita luz, muita paz. O pessoal aqui da Fraternidade Espírita Nossa Casa, lá de Cumuruxatiba, Bahia, a gente teve a oportunidade de falar lá para eles também, uma alegria. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a Neuza Beatriz. Que Jesus nos abençoe, meus amigos. Hoje nós vamos para o capítulo 29 da obra, intitulado Ampara Hoje. Então a gente já vai percebendo que uma das temáticas da nossa reflexão estará relacionada ao tempo, ao valor do hoje, ao valor do agora, porque o futuro não nos pertence em todas as suas feições. Claro que, enquanto espíritos artífices do nosso destino, estamos semeando no hoje o que colheremos no porvir. Mas as circunstâncias que teremos, que nos visitarão no porvir, elas nos escapam. Por isso, o que temos de mais seguro é o agora. E se não aproveitamos o agora devidamente, podemos perder tremendas oportunidades que não mais retornarão, ou que somente se nos apresentarão mais adiante, em circunstâncias também modificadas, às vezes agravadas, complicadas. Por isso, o tempo que realmente temos, que tem para nós esse valor fundamental, é o dia de hoje, o momento do agora, porque amanhã podemos ser chamados a circunstâncias completamente diversas, inclusive a deixar o nosso corpo físico. Também não nos cabe viver de passado. O passado, ele é útil enquanto referência do que fazer, do que não fazer, do que melhorar, do que não repetir, mas jamais será útil como lugar de residência. Então, o passado serve-nos como referência, mas jamais como residência. Somos convidados a olhar para o futuro sem perder de vistas, de foco, o nosso presente, por meio do qual construímos o futuro. Então, o passado é como o retrovisor do carro, vai nos dizer Emmanuel. Nós olhamos no retrovisor quando necessário, para termos uma referência do que vem lá atrás, mas nós dirigimos olhando para frente, né? Para a brisa ali para frente. Claro, sem deixar ou sem descuidar das mãos no volante, no controle ali do carro, a representar o presente que nos vai conduzir então ao objetivo, ao horizonte, ao lugar que nós queremos alcançar. Então, assim se funda em nós, portanto, em nossa vida, passado, presente e futuro, mas propriamente a nossa grande dádiva, o grande tempo é o hoje. A gente vê isso nas próprias orientações do Evangelho, esse enfoque que nos é dado no hoje, né? Então, aproveitar, eis agora o tempo mais propício. Tiago vai falar disso em suas cartas, em sua carta, perdão, é uma carta só. O apóstolo Paulo também vai mencionar esse valor do hoje. Hoje é o dia, agora é o tempo. Em sua carta aos Hebreus, por exemplo.
para a gente realmente não deixar para depois o que poderíamos efetuar agora e que talvez, se demorarmos muito, se perde aí uma oportunidade valiosa de serviço, de auxílio, de crescimento, de construção de laços mais profundos. Então a gente tem que ter esse cuidado para com o tempo. Me recordo, inclusive, de uma mensagem muito interessante que está no livro Jesus no Lar, intitulada O Talismã Divino, em que os discípulos, muito impressionados com todas aquelas capacidades de Jesus, as capacidades do espírito que ele era já, um espírito puro, então, na sua relação com os chamados espíritos obsessores ou endemoniados, a autoridade moral que Jesus tinha para com eles, durante as curas, né, a capacidade magnética ali de Jesus em manipulando os fluidos e tudo mais. Enfim, os discípulos, muito impressionados com tudo aquilo, perguntam a Jesus se não existia uma espécie de talismã que os permitisse conquistar tudo aquilo, ter também aqueles poderes, mais ou menos como lá no caso do livro Paulo e Estevão, como aconteceu com o Bar Jesus, que ficou impressionado, né, com Paulo, com os poderes psíquicos ali de Paulo, que o deixaram cego por um tempo e que depois lhe restituíram a visão. Mais tarde ele procura Paulo ali, vencendo o seu orgulho um pouco, né, mas ainda com interesse pessoal, com interesse mesquinho, ele procura Paulo para ver se Paulo não tinha ali um talismã que pudesse vender para ele, para que ele tivesse também aqueles poderes mágicos, né, interessantíssimos. E Paulo então diz que o talismã era Jesus. Não existe acréscimo de poder real na vida senão na nossa comunhão com o mais alto, na nossa fidelidade à lei divina, na autoridade moral que a gente vai desenvolvendo. Pois bem, nessa mensagem que citávamos do livro Jesus no Lar, Jesus também vai responder aos discípulos que queriam esse talismã mágico. Ele vai responder que existe sim um talismã, que é o mais fundamental de todos e que sem ele a gente não estabelece nenhuma conquista, nenhuma aquisição real do espírito. Ele está na base aí de todas as aquisições, de todos os poderes que venhamos a ter. E eles vão ficando mais intrigados ainda, né, mais ansiosos por esse talismã. E é então que Jesus diz que esse talismã atende pelo nome de tempo. É com o auxílio dele que nós construímos a nossa glória na imortalidade, ou seja, todos os potenciais do espírito que somos, com o auxílio do tempo e do esforço, naturalmente, da disciplina, da constância, tudo isso vem a se desenvolver. O que era potencial se converte em potência, em realização. Então esse é o talismã divino que está ao alcance de todos. Então, eles esperando um caminho fácil, Jesus lhes diz, olha, está aqui, está ao alcance de todos, é gratuito esse talismã. A questão é saber utilizá-lo com proveito, saber utilizá-lo adequadamente. Por isso, Emmanuel vai dizer algo nesse sentido, né? Quem vive distante do aproveitamento correto do dia, quem se afasta, né, do aproveitamento correto do dia, vive distante da glória do século. Olha que feliz definição. Quem não aprendeu ainda a valorizar o dia, o hoje, os momentos, os instantes, as circunstâncias que a vida lhe propõe, nas pequenas construções de cada dia, está muito distante ainda das conquistas perenes, duradouras, na imortalidade, aquelas que realmente viverão conosco, farão parte de nós. Tudo isso começa no dia bem vivido. Por isso, Jesus no Evangelho nos orienta a viver a cada dia, viver, né, a cada dia lutando aí com os desafios que o dia propõe e fazendo o nosso melhor naquele dia. Então, Ampara hoje, ele fala do valor do tempo e especialmente do auxílio agregado ao tempo, das cotas de amor e de bondade que nós lançamos no tempo, porque o tempo pode ser comparado a um campo, cuja colheita se nos dará na eternidade. E toda sementeira de bem, de bondade no campo do tempo resulta em frutos incontáveis na colheita da eternidade.
A sementeira do mal no campo do tempo, ela tem também os seus frutos. Mas o mal, ao contrário do bem, não é eterno, não dura para sempre. Vai demandar, às vezes, de nós muito tempo, muitos séculos até, de retificação, de reajuste. Mas somente o bem é eterno, é perene. O bem realizado em alguma parte será depois, nos diz Emmanuel, nosso advogado, em qualquer parte. Então, tudo que é sementeira de amparo, de auxílio, de simpatia, de bondade, de caridade, lançada no tempo, no hoje, é fruto que a gente vai colher aí na imortalidade. Vai retornar certamente a nós, na forma de auxílio, de apoio, de amparo, de simpatia, tudo aquilo que a gente lança no solo do tempo, no solo da vida. Daí a importância de valorizar as pequenas sementes lançadas no tempo de cada dia, no solo de cada dia. Porque esses pequenos amparos do hoje poderão se transformar, e certamente se transformarão em grandes auxílios do amanhã. Sabe-se lá quando, mas quando menos esperarmos ali, eis que esse auxílio retorna a nós na forma de apoio, de esperança, de novos sentidos, enfim, daí essa importância. E para comentar então, Emmanuel começa dizendo assim: se podes compreender as dificuldades da alma, ampara a todos aqueles que a divina sabedoria te situou nas áreas de ação, quando te pareçam em desequilíbrio. Então ele começa com uma condicionante. Se podes compreender as dificuldades da alma. E como, sobretudo, eu vou compreender as dificuldades da alma? Onde se dá essa grande escola, especialmente no conhecimento de mim mesmo. Quando volto-me para mim mesmo, para o estudo de minhas imperfeições, de minhas fragilidades, é então, no processo de autoconhecimento, que a gente tem a grande chave de melhoria, como nos é dito no Livro dos Espíritos. E é então também, a partir desse conhecimento das nossas próprias dificuldades, das nossas próprias fragilidades, que a gente passa a ter para com o outro um olhar mais compreensivo, um olhar mais misericordioso. A gente sempre cita neste quesito o caso de Simão Pedro, que era deveras intransigente para com os outros. Era o primeiro a apontar o erro do outro, o passado condenável do outro, o primeiro a expulsar algumas pessoas que ele considerava indignas de estarem próximas de Jesus. Mas Jesus, em determinado momento, então disse para ele: Pedro, Pedro, você vai aprender ainda esta noite que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. E como que ele aprendeu isso? A partir da sua própria fragilidade, que veio então à tona. Quando ele nega Jesus, ele percebe as dificuldades da sua alma. Ele percebe que ele ainda carecia de paciência, de compreensão, de perdão, e era o que Jesus tinha, teve, sempre teve para com ele. É quando ele nega Jesus 3 vezes, ele olha para dentro, lá para o pátio onde Jesus estava preso, e o mestre não diz nada, apenas olha para ele. E aquilo penetrou profundamente, porque Jesus não o condena. Jesus não o critica, Jesus não exige, Jesus não lamenta. Jesus segue olhando para ele com ternura, com doçura, como a dizer assim em silêncio: entendeste agora, Pedro, por que precisamos de compreensão? Então é isso que vai se operando aqui conosco. Quanto mais a gente compreende a nós mesmos, quando mais a gente compreende a lei divina, mais a gente vai compreendendo os outros, nas suas fragilidades, nas suas incoerências, nas suas dores, nas suas impulsividades. E nesse processo, a gente vai ampliando, como diz aqui a fala de Emmanuel, essa nossa área de ação. Quanto mais a gente acende na consciência e no coração a luz do discernimento e da compaixão, maior é o nosso raio de atuação, mais o Criador nos aproxima ou aproxima de nós pessoas que ainda estão em desequilíbrio, pessoas que terão as suas fragilidades, contando com o nosso auxílio.
porque não me cabe esperar do outro esse ou aquele procedimento. Eu não sei o quanto ele já conhece do Evangelho, o quanto ele já aprofundou em si mesmo. Isso não cabe a mim. Agora, de nós que já recebemos tanto do Evangelho, espera-se muito. A nossa própria consciência é quem o diz. Nós recordamos também da fala de Paulo: de vós, amados, esperamos coisas melhores. Uma coisa é o outro. Eu não sei a realidade dele, a trajetória dele até ali, o quanto ele recebeu de material, de conhecimento espiritual. Agora, nós sabemos o quanto nós já recebemos do Espiritismo. Nós sabemos o quanto nós já recebemos do Evangelho. Então, para conosco, digamos, o sarrafo, né, está mais elevado. Digamos assim, a medida que se espera de nós, ela está mais cheia, porque muito se espera de quem muito recebeu, né? Muito será cobrado, muito será pedido, a quem muito foi dado, quem muito recebeu. Então é isso aqui, é entender que se uma pessoa entra no meu raio de atuação, no meu raio de percepção, é porque o alto já conta comigo para auxiliar aquele indivíduo. Porque assim se dão esses cruzamentos da vida, né? Quando dois destinos, quando duas estradas ali se cruzam, é para que elas possam interagir de uma maneira a enriquecer ambas as partes. Pode ser que o outro ainda não esteja desperto para isso e até nos devolva qualquer auxílio, qualquer empréstimo, nos devolva com ingratidão, com incompreensão, até com agressão, agressividade, mas cabe ter de nossa parte para com ele o máximo que já podemos fazer segundo o que já entendemos do Evangelho. Então é a frase aqui que o Fábio lembrou para nós, do Chico, que creio sintetiza muito bem isso. A mim o dever de ser a cada dia melhor e aos outros o direito de serem como são. Essa é a proposta. Então, se você já mergulhou um pouquinho em você, você já tem elementos para tentar compreender o outro. Por mais que seja difícil, faça um esforço. Ore, peça recursos e você vai encontrar um meio de auxiliar esse alguém. Emmanuel mesmo vai dizer que é impossível não encontrarmos ao menos um meio de auxiliarmos um determinado alguém que nos cruza o caminho, ainda que seja com silêncio e com uma oração. Mas é sempre possível amparar aqueles que se nos apresentem em desequilíbrio. Eles não entraram na nossa área de ação, como diz aqui, mano, no nosso radar, para que a gente fique ali focado e fixado nas suas imperfeições, nas suas quedas. Eles entraram ali é porque Deus, ou os espíritos, nos aproximaram daquele coração para alguma coisa poderem fazer por meio de nós em amparo àquele coração, porque Deus ampara as criaturas por meio das próprias criaturas. Então, conta conosco. Agora, se a gente está ainda muito intransigente, completamente incompreensivo diante das faculdades, perdão, das circunstâncias, das atitudes dos nossos irmãos, muito cuidado. É um sinal indicativo de que nós estamos muito na superfície de nós mesmos. Porque, amigos, num mundo igual ao nosso, de expiação e provas, se a gente se considera superior demais aos outros, de duas, uma, né? Ou a gente ainda está nessa superficialidade profunda quanto a nós mesmos, e por isso, tendo para com o outro essa indiferença, esses julgamentos, essas condenações, ou nós já nos reconhecemos aí em patamares superiores, já angélicos. Mas neste caso, se fôssemos realmente muito superiores aos outros, teríamos para com eles compaixão. Então não são nem duas possibilidades, é uma só. Se a gente está muito duro para com o outro, se a gente se crê muito superior ao outro, a ponto de condená-lo assim tão severamente, tão duramente, é porque estamos ainda muito na superfície de nós mesmos. Porque se de fato fôssemos muito superiores a esses indivíduos, a nossa postura não seria essa de dureza. Pelo contrário, seria de compaixão, seria de clemência, seria de misericórdia. Então não é nem de duas uma, né? É uma de uma. Se a gente está sendo muito indiferente, muito duro, muito intransigente com o outro, é porque nós ainda não compreendemos as dificuldades
da nossa própria alma, nem tampouco dos outros. Ele prossegue, né? Antes aqui a Patrícia trazendo a contribuição para nós, do livro Convivência. O próximo é a ponte capaz de escorar-nos na travessia das dificuldades. Então, é o que falávamos, por meio dele é que nós vamos tendo as escoras, nós vamos tendo o degrau para alcançarmos uma relação cada vez mais profunda com Deus. E Deus vai se servindo de nós para auxiliar também o próximo. Prossegue, Emmanuel. Nas horas difíceis de transformação espiritual do mundo, os grupos sociais se nos afiguram tumultuados, à maneira do solo, quando agitado por abalos sísmicos. Quando a gente vê as descrições, né, de cataclismos marcando o fim do mundo, etc., o próprio Kardec vai nos dizer, lá no livro A Gênese, quando trata, no último capítulo, né, dessa transição, dessa mudança dos tempos, ele vai dizer que, muito mais do que abalos físicos, são abalos morais. Então, fazendo uma comparação aí, são verdadeiros terremotos morais. E a gente está vivendo isso. Uma polarização intensa, um ódio, né, uma segregação, preconceitos, expressões ainda de tirania, de violência, né, nos lares, entre pessoas de diferentes pontos de vista, de diferentes perspectivas político-partidárias, religiosas, é o terrorismo, é a violência contra a mulher, é a violência contra outras orientações de gênero, enfim, preconceitos os mais diversos, disputas, agressividade, são terremotos, abalos sísmicos. Mas é nesse momento, como nunca, que é preciso aqueles que saibam pacificar. E pacificar não será simplesmente manter aquela posição indiferente, isolada. Não, pacificar é acender luz. É em meio a todo esse tumulto, em meio a essas sombras das emoções, das paixões conflagradas, aquele que encontra, que abre caminhos de conciliação, que estimula um perdão de um lado, que estimula a compreensão de outro, a paciência, porque, meus amigos, a violência, a impulsividade, a paixão não ajustam os problemas, não solucionam as questões da humanidade. Não é buscando vítimas e algozes, né, apenas separando, que a gente vai resolver as soluções. É nos vendo enquanto irmãos, vendo que todos somos um misto de sombras e de luzes, de paixões e de já virtudes incipientes, é buscando realmente investir na luz que afasta a sombra, no bem que dissolve o mal. Não é entrar em movimentos de, com a violência, responder à violência, com a impulsividade, querer soluções mágicas, soluções fantásticas, que não passem pela melhoria dos indivíduos internamente, soluções de fora para dentro, que não resolvem o problema que está dentro do coração das criaturas, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. E para despertar alguém para a sua autoeducação e para a sua melhoria, não há outro caminho senão acendendo luz, senão fazendo brilhar a luz, senão edificando a cidade sobre o monte, ou seja, o monte do exemplo. É o que Jesus orienta os discípulos. Senão sendo o sal da terra. Então, é um abalo sísmico, mas a gente precisa ser aqueles que amortizam esse abalo sísmico nos corações e nas consciências. Não sendo coniventes, né, com o mal, com L, mas também não sendo intransigentes com os maus, com U. Identificar o pecado, o erro, o equívoco, e agir ali, acendendo a luz, exemplificando, sendo firme no compromisso com o bem, mas também sem, digamos assim, ver naquele que ainda é o cativo do mal, ver ali um indivíduo a ser extirpado, a ser eliminado. Não, é um irmão a ser curado. Então a gente precisa separar o mal com L do mal com U, o pecado do pecador, porque esse é o caminho cristão. É mão estendida ao que cai e compromisso de retificar o mal que o fez cair. Então a gente tem que ter
muito claro isso para nós. Nós precisamos de corações inundados de caridade e de discernimento, de bom senso. Fé e razão, sentimento e raciocínio precisam caminhar lado a lado, para que não venhamos a converter a nossa ação apenas em impulso da emoção, quando a gente age por paixão, sem refletir, sem pensar, na impulsividade, no calor do momento, mas também para que a nossa ação não seja simplesmente frieza, não seja simplesmente raciocínio frio, indiferente, distante. A gente precisa equilibrar as duas coisas. É a caridade, é o sentimento que me faz sentir as dores do outro, os desafios do outro, do que cai e do que fez cair, daquele que foi a vítima, daquele que foi o algoz. Então, caridade que me vincule a esses corações, mas também discernimento, razão, para que eu não me deixe conduzir pela pura emoção, achando que isso é sentimento. Eu preciso refletir com serenidade, não me deixar conduzir pela raiva, pela revolta, porque muitas vezes eu, a pretexto de combater o mal, me torno um instrumento do mal. Lanço mais gasolina ao incêndio e as coisas se tornam realmente insolúveis. Não se encontram caminhos de solução por aí. Se a gente quiser, enquanto humanidade, progredir, efetivamente deveremos fazê-lo juntos. Porque progredimos muito mais rapidamente quando pelos caminhos do amor e da fraternidade do que pelos caminhos das guerras, das revoltas, das disputas. É porque esse tem sido muitas vezes os caminhos mais comuns percorridos por nós, mas não os mais naturais, porque o caminho natural é o da partilha, é o do dar as mãos. Quando a gente faz junto, quando a gente atua como irmãos, a gente progride muito mais rápido do que tendo que passar lá por uma guerra, para depois da guerra transformar aquilo que foi os desenvolvimentos da guerra, tentar extrair algum bem dali, né? Como aconteceu em termos de progresso material, sobretudo, mas os caminhos seriam outros e muito menos dolorosos se tivéssemos ou se escolhêssemos a fraternidade. Então isso é muito importante. Por isso, Kardec vai frisar lá, na Gênese, em Obras Póstumas, no Evangelho segundo o Espiritismo, esse progresso tem de começar pelos indivíduos. Não é algo de fora para dentro, não é por imposição, não é por violência. Isso a gente só amplia os desafios. Quando a gente encontra uma alma que tem esse caráter pacificador, como já dizia Gandhi, né? Uma alma que alcança a plenitude do amor, ela neutraliza o ódio de milhões, ela consegue pacificar toda uma comunidade, às vezes toda uma nação, ela consegue criar caminhos de diálogo, caminhos de dar as mãos ali que antes pareciam impossíveis, graças ao quê? À luz do amor. Então a gente precisa muito disso. Se te mantens de pé nos princípios de elevação que norteiam a vida, compadece-te dos que se viram envoltos no turbilhão de inesperados desafios. Paulo fala isso na sua carta aos Hebreus. Para a gente fazer veredas direitas para os nossos pés, para aqueles que se aproximam de nós manquejando, possam se reerguer também, se fortalecer. Então ele fala, olha, faça veredas direitas, busca estar de pé, e se você está de pé, não é para ficar olhando para os que estão manquejando, lá meio claudicantes, olhando com orgulho, não, com prepotência, olha aquele lá, olha aquele outro lá, eu estou aqui, né, de pé, firme, não é essa a ideia, não. Não é para a gente entrar numa torre de marfim de espiritualidade, para querermos lá muito iluminados, distante das lutas humanas, das dores humanas. Isso é uma falsa virtude, uma falsa sensação, percepção de superioridade. Nós somos chamados a construir virtude para colocá-la em meio às sombras humanas, para que ela seja a luz que resplandeça. Não para glorificar a nós mesmos, mas para glorificar ao Criador, a lei divina. É o que Jesus diz, brilhe a vossa luz diante dos homens, não é distante dos homens, não. No Evangelho está diante, ou seja, no meio das lutas. Porque é ali que ela cumpre o seu papel. De que adianta a virtude isolada? É pão na vitrine, como diz Emmanuel. Não alimenta ninguém, não sustenta. Ela precisa ser partilhada no dia a dia, porque é no contato com o sábio que os ignorantes vão aprendendo, é no contato com aquele que ama que os que ainda odeiam vão aos poucos renunciando ao ódio. É no contato com os humildes que aqueles ainda muito orgulhosos vão aos poucos cessando
as suas ilusões. Então a virtude, a sua razão de ser, está em estar ali junto daqueles que se equivocam, não em seguir os mesmos caminhos que eles, não em repetir as suas ações, não em ser conivente ou apoiá-los nos seus equívocos, não, mas em estar ali no meio fiel aos seus princípios sem, no entanto, condená-los. É o que Jesus fazia, era tão criticado pelos fariseus. Ele que acolhia publicanos, pecadores, meretrizes que o buscavam arrependidos, os fariseus não suportavam aquilo, porque para eles a pureza era o distanciamento dos impuros, era manter-se isolado deles, dos de má vida. Quando Jesus inverte a lógica, ele diz: olha, de que adianta essa pureza toda se ela não está a serviço de amparar aqueles que ainda não encontraram a pureza? De que adianta isso, o médico, se ele não vai em busca dos enfermos? Então essa é a ideia. Se a gente está de pé, é para a gente se compadecer dos que estão lá envoltos no turbilhão dos seus desafios, das suas paixões, das suas quedas. Né? Não é para a gente ficar a contemplar a distância lá da nossa torre de marfim. Não, Jesus desceu ao mundo. Ele que, como nenhum outro, poderia simplesmente acompanhar todo esse processo lá da sua esfera crística, enviando milhares de mensageiros. Ele veio em pessoa partilhar das angústias humanas aqui, tomar de novo um corpo material como o nosso, feito do mesmo elemento, para aqui comer o pão rústico dos pescadores, como diz Emmanuel, percorrer os caminhos poeirentos da Galileia, da Samaria, da Judéia, conviver com gente de todo tipo, malfeitores, orgulhosos, prepotentes, ignorantes, alguns já com algumas virtudes. Ele conviveu com todo mundo e lançou as sementes. Então, é muito importante isso, para a gente não se perder em falsas compreensões do que seja virtude, do que seja pureza. Claro que deveremos buscar a fidelidade aos princípios que nos norteiam. A pretexto de amparar alguém, eu não preciso descer com ele aos mesmos equívocos em que está. Né? A luz ampara o pântano sem se misturar ao pântano. Ela vai, passa, ilumina e segue. Então nós assim também. A gente tem que aprender a descer para amparar sem também nos deixar envolver naquela dinâmica em que o indivíduo ainda está. É estender a mão e seguir adiante. Mas também não ficar simplesmente condenando-o à distância por nos acreditarmos já assim tão puros para não mais nos misturarmos com determinados indivíduos, determinados ambientes, enfim. É preciso que se tenha esse olhar, né, da finalidade da virtude, do conhecimento espiritual, que é servir aqueles que ainda não detêm a virtude ou o conhecimento espiritual. E aí ele começa alguns exemplos. Ó. Esse acreditou na independência negativa e abandonou os deveres, cuja execução lhe garantiria a verdadeira liberdade, prendendo-se nas correntes invisíveis de compromissos amargos. Então o indivíduo acreditou na independência negativa. O que Emmanuel quer dizer com independência negativa? A falsa noção de independência, a falsa noção de liberdade, aquela ideia de que ser livre é fazer o que se quer, quando muitas vezes nesse processo o indivíduo acaba fazendo o que quer, comprando largos anos de retificações dolorosas perante a sua própria consciência. Dura é a luta contra o desejo que compra o que quer à custa da alma, já dizia o filósofo Heráclito. Então é isso. Liberdade é atender os deveres da consciência, porque esse é o caminho realmente libertador. Acreditando que a gente é livre simplesmente fazendo tudo o que quer, nós estaremos ainda num cativeiro muito profundo. E dos piores, porque é o cativeiro que nós carregamos conosco mesmos. Pior até do que o cativeiro exterior aí de estar preso em alguma prisão, é esse que ainda trazemos em nós, o cativeiro do eu, o cativeiro do egoísmo, em que eu faço tudo o que quero e acabo encontrando o que não quero e não esperava. Ao passo que, em fazendo tudo o que devo,
é o encontro à verdadeira liberdade. Aquele admitiu haver descoberto fácil acesso à renovação desejável e disciplina por base das próprias vivências, marginalizando-se em perigosos enganos. Então, o indivíduo acreditou que o processo de renovação ele é simples, ele é fácil, ele é mágico. Basta lá ele cumprir algumas horas na semana de determinada ritualística exterior, basta ele fazer lá tantas preces formais na semana, repetir tantos mantras, etc., que ele então vai estar se renovando e no mais ele vai seguindo, vai vivendo a vida sem qualquer mudança. Ele acha que basta cumprir determinadas práticas religiosas ou espirituais muito mais exteriores do que propriamente íntimas, que ele já está garantindo a sua renovação. E que no mais ele pode seguir sendo o que sempre foi, sem nenhuma mudança, sem nenhuma melhoria, sem renovação de hábitos, etc. Também ele está entrando em perigosos enganos, uma falsa ideia de melhoria, de aperfeiçoamento de si mesmo, que ele vai descobrir muitas vezes tarde já, quando perdeu o corpo físico. Determinada irmã considerou por pesado cativeiro o caminho iluminado de renúncia em favor dos outros e bandeou-se para o infortúnio mascarado de ilusão. Então, quando a gente troca, às vezes, caminhos que exigiriam mais de nós em termos de renúncia, mas que por isso mesmo seriam caminhos de sublimação, para voltar a abraçar antigos prazeres, antigas ilusões, que nos trazem uma satisfação mais imediata, mas que a longo prazo são profunda desilusão, profunda amargura. Ao passo que, às vezes, aquele caminho de maiores lutas, de maiores deveres, de renúncia, de perdão, não trariam uma satisfação tão imediata assim, mas a longo prazo representariam conquistas perenes, efetivas do espírito. Aquela outra supôs que o lar assinalado de bênçãos se lhe fazia uma carga superior às próprias forças e largou-se de encargos assumidos para descer às sombrias regiões do arrependimento. Então, tanto no caso do cônjuge, né, da esposa ou do esposo, que acabaram abandonando os compromissos que assumiram com outro coração, às vezes com mais corações, quando a família já é maior, por conta de prazeres, né? Uma traição afetiva, por exemplo, que lhe traga ali um prazer por algum tempo, mas que depois vai repontar na sua consciência como aquele espinho a lhe ferir, pela ferida que gerou no coração de outra pessoa, né? Pela promessa que foi feita àquele coração e que não foi cumprida. Sempre que ferimos um outro coração, em verdade estamos ferindo a nós mesmos. Então, o indivíduo que assumiu um compromisso, semeou essas esperanças, esses projetos em outro coração, deu estímulo, deu campo para isso, e de uma hora para outra ele abandona esse compromisso para buscar ali um prazer, buscar uma satisfação imediata. Naturalmente que ele é responsável por toda essa sementeira que volta para ele na forma de frutos amargos. Ainda assim, então ele citou esses exemplos, né? Ainda assim, não censures os corações tresmalhados pela maré da violência na viagem do mundo. Mesmo que seja perfeitamente identificável o mal, o tropeço do indivíduo, não censure, ampare. Ore, se não pode amparar de maneira mais direta, ore por ele, para que ele desperte, para que ele entenda os caminhos que está tomando, para que ele retifique o quanto antes, para que as lágrimas depois sejam menos dolorosas. Porque o indivíduo pode parecer que está muito bem, né, no seu caminho ali escolhido, um caminho do mal, um caminho que fira outra pessoa, um caminho que prejudica outros tantos, ele pode parecer que está muito bem, que está muito feliz, mas isso é ilusório. Qualquer felicidade construída sobre a infelicidade alheia, ela é como a bruma da manhã, o sol da verdade logo dissipa ela. Pode durar alguns anos aqui da encarnação, mas o que é isso? Um sopro diante da eternidade. Então, esse indivíduo ele é um náufrago e não sabe. Ao invés de terminar de afogá-lo, lança uma boia, porque às vezes ele consegue ainda na encarnação recuperar-se. Duro será se ele precisar esperar a desencarnação para despertar, porque aí é muito tempo perdido, aí as situações se complicam, voltar à matéria depois será um desafio. Então, se ele conseguir despertar enquanto está encarnado ainda,
será uma bênção. Ele pode começar desde já a retificar. Então, ao invés de censurar, não lançando nenhuma boia de auxílio, lança uma boia. Às vezes ele consegue agora se recuperar. Ora por ele, exemplifica. Se houver uma circunstância, uma abertura e tal, conversa, etc. Pode ser que você esteja realmente amparando algum coração a sair da maré, né, desse mar tumultuoso, da violência que ele faz aos outros, na verdade, fazendo a si mesmo. Porque por hora ele pode até pensar que aquilo não vai o prejudicar, mas ninguém fere a outrem na vida sem ferir a si mesmo. Inclina-te para os que se debatem nas ondas da perturbação, e tanto quanto possível estende mãos às amigas que o salvem do naufrágio iminente. É o que acabávamos de falar. São náufragos iminentes. Mal sabem que chegarão no mundo espiritual tendo de deixar tudo aquilo que elegeram como mais valioso. Um indivíduo que largou um compromisso afetivo, né, para auferir prazer com outro coração, e que vai perceber que depois tudo aquilo era uma ilusão. É um indivíduo que passou por cima de leis, da própria consciência, para roubar um monte de dinheiro que pertenceria a outras pessoas, à comunidade, e que vai ser compelido a deixar tudo isso. É um indivíduo que aplicou lá um golpe num próprio familiar, no irmão, para ficar com toda a herança, e que daqui a pouco vai ter de deixar tudo isso, vai chegar no mundo espiritual como um náufrago, porque não juntou valores em si. Então estende a mão, inclina, faz o que seja possível. Pode ser que ainda assim ele não queira se salvar, não queira buscar a retificação. Pois bem, a vida há de o ensinar de outras maneiras, mas pelo menos você terá consciência tranquila de que lançou uma boia, de que estendeu uma mão àquele que se afogava. Todos somos viajores no oceano da vida. Cada qual de nós permanece no barco em que avança na direção das praias do futuro. Cada um de nós está aí no barco mais ou menos equilibrado que já construímos para nós. Alguns no barquinho que está ali custando a manter-se de pé, outros já singram esses mares em caravelas, já mais belas, mais vistosas, porque representam aí já as suas conquistas intelectuais, morais, que lhes permitem navegar pelo oceano da vida com mais equilíbrio, com mais segurança. E esses, mais propriamente, são os que devem auxílio àqueles que ainda estão nos barquinhos frágeis. Porque quem sobe na criação deve a quem fica. Aqueles que ainda não aprenderam a amar são credores dos que já sabem amar. Aqueles que ainda são cativos do ódio são credores dos que já são livres no amor. Aqueles que ainda são presas da ignorância são credores daqueles que já sabem. Então, aqueles que têm mais recursos, que caminham com mais segurança, devem servir, amparar aqueles que ainda estão em seus barquinhos ali na fragilidade, lidando com ondas, né, com toda essa perturbação das paixões humanas. Aí, vez por outra, a gente vê esses navios que são Chico Xavier, um Eurípides Barçanufo, uma Ivone Pereira e outros corações. São barcos já mais pujantes, que lançam boias salvadoras para muitos corações. Imagina só quantas boias o Chico não lançou com seus livros, com seus conselhos amorosos. Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes. Então é isso. Não te descuides, prossegue ele, do leme na embarcação que te seja própria, e ajuda sempre aos que te compartilham a rota. Então, a pretexto de auxiliar o outro, não me cabe também abandonar o meu leme. Porque a minha melhor maneira de auxiliar o outro também é estando firme ali no leme, mostrando o rumo. O indivíduo que está perdido lá em meio à tempestade, quando ele vê um outro que está com rumo, que está com propósito, que está com clareza, ele se reajusta, fala, não, é para lá. Então, a gente, para ajudar o outro, não pode largar também a nossa embarcação. A gente tem que manter-se fiel aos princípios, focados no Evangelho, estendendo então o amparo. Porque é o que nós falamos lá da luz. Para auxiliar o pântano, não se mistura ao pântano. Imagina um indivíduo que está lá com um navio e tal, para amparar o náufrago, ele lança a boia e pula ele também, né, no meio do mar revolto. Aí fica uma boia para dois, os dois acabam afogando.
Então, assim, é preciso que se tenha discernimento no auxiliar também. Manter-se fiel aos princípios, focado, exemplificando, fazendo o seu melhor, estendendo as mãos. Não é a pretexto de auxiliar, eu largo meu barco e pulo para salvar o outro, o meu barco fica sem rumo, bate lá num recife e eu e o outro acabamos também nos afogando. Então, eu tenho que manter esse foco na minha ação. Se o outro ainda não quer seguir, que te importa? Te segue-me tu, disse Jesus. Mantenha o foco. Mas que isso não sirva também de pretexto para sermos indiferentes, não olhando para aqueles que estão naufragando. Preciso estender as mãos. E então ele conclui: recorda, muitos daqueles aos quais te vinculas pelo coração choram desesperadamente na superfície das águas revoltas e podem ser amparados ainda hoje por tua bondade e compreensão. Ainda hoje, amigos, porque amanhã pode ser tarde demais. Se eu postergo um auxílio, amanhã o indivíduo pode se desesperar e cometer um suicídio, por exemplo. Bezerra de Menezes mesmo diria: a caridade, quando é muito discutida, o auxílio chega tarde. Então, ampara quando tiver ocasião, ainda que seja um amparo pequenino, que estiver a seu alcance, porque a gente não sabe como estarão as circunstâncias do outro amanhã. Quem sofre tem pressa. Quem está no desespero clama por um auxílio. Se está dentro de nossas possibilidades amparar, ampara ainda hoje. É o título, né? Ampara hoje. Não temas incomodar-te, nem percas tempo quanto a isso, porquanto se adiarmos o socorro para amanhã, ser-nos-á talvez preciso descer às tenebrosidades do abismo, a fim de buscá-lo sofrendo muito mais. Então, se eu amparo hoje, eu posso evitar todo um processo que demandaria muito mais tempo, muito mais dores e muito mais esforços. Especialmente aqueles que nos são mais próximos, né? Corações mais queridos. Se eu estou atento hoje, se eu vou acompanhando o dia a dia e amparo, eu posso evitar uma longa curva na evolução daquele grupo familiar, em que o indivíduo se transvia ali por uma impulsividade, por um excesso, que depois vai ser mais difícil resgatá-lo, trazê-lo de volta. Então, semeando sempre que nos seja possível, sempre que surge a ocasião, a gente está logo, digamos assim, nos imunizando com relação ao avanço da sombra. A gente já está fazendo o possível para ir criando luz e sustentando aqueles que se encontram nas sombras, dando a eles mais esperança, dando a eles mais força, dando a eles mais discernimento para agir e não se comprometerem ainda mais. Beleza, meus amigos? Era essa a nossa reflexão de hoje. Agradecendo aqui pela participação de tantos amigos, estivemos aqui em mais de 250 corações aqui hoje, de todas as partes do Brasil, deixando as suas contribuições. Muitos aqui nos dizendo, né? Meu barquinho é ainda tão pequenino. Sim, amigos, nós nos reconhecemos ainda como esses barquinhos pequeninos. Mas mesmo como barquinhos pequeninos, nós já temos aí a orientação, a bússola náutica, né? O mapa náutico aí do Evangelho de Jesus. O que nos permite já singrar os mares da vida com muito mais segurança e lançando boias salvadoras àqueles que não têm conseguido encontrar um norte, um rumo em meio às tempestades da vida. Então, somos ainda muito frágeis, pequeninos, mas úteis, como nos diz Emmanuel. O que mais aqui? A Kátia diz aqui, né? Ajudar agora, porque mais tarde nós precisaremos de ajuda também. Exatamente. Se a gente ajuda agora, a gente pode evitar mais adiante ali uma necessidade, né, ampliada de auxílio, porque na medida em que amparamos os outros, estamos naturalmente já criando elementos de amparo para nós mesmos. Então, se eu amparo o outro agora, eu vou caminhando com mais segurança, com mais confiança com relação ao porvir. Quando a necessidade surgir, terei mais apoio, terei mais auxílio. Muitos corações aqui enviando o seu abraço, gratidão
aos quais nós retribuímos também com a nossa gratidão, com o nosso carinho. Desejando a todos vocês aí uma excelente semana. A Silvia aqui, Silva, lá de Londres, um abraço, minha amiga. É um barquinho com muita vontade de atravessar o oceano para voltar à pátria do Evangelho. Então, que a gente possa cruzar esse oceano para buscarmos também a grande pátria do Evangelho que se dará lá no mundo espiritual também, nas esferas mais sublimadas, onde um dia seremos considerados dignos de elaborar, de aprender, que possamos construir aqui, agora, nessa travessia da experiência material, esse merecimento, né? Pelo auxílio que pudermos estender. Bom, amigos, então por hoje é isso. Agradecendo aqui aos comentários, a participação de todos vocês e desejando a todos, então, uma excelente semana, com votos de muita paz no coração de cada um de vocês, em meio a esses abismos, como disse aqui, esses abalos sísmicos em que ainda nos encontramos no momento de transição, que possamos ser aqueles que acerenam, aqueles que iluminam em meio às sombras, aqueles que conciliam, que agregam, que congregam corações, porque somente na caridade, na fraternidade, na união, nós encontramos as verdadeiras soluções para os grandes problemas da humanidade. Que Jesus abençoe a todos vocês, muita luz, muita paz e até a semana que vem.